sentar-se por um instante. Nós estamos felizes de estar na casa do Senhor nessa noite. Felizes em saber que Deus nos traz a este lugar para uma noite especial. E tem sido até agora, viu? Vocês gostaram do louvor um pouquinho mais longo? Ficou bom, não ficou? Só que para isso você tem que chegar às 7 horas na igreja agora, viu? Não é mais 7h30, 7 horas na igreja, para a gente aproveitar. E eu prometo para você que até 9 horas a gente acaba hoje. Amém? Amém? Está quase. Eu quero conhecer aquelas pessoas que nos visitam nessa noite pela primeira vez. Você que nunca tinha vindo na Igreja do Avivamento, ou que veio hoje no domingo pela primeira vez, talvez você veio de manhã ou durante a semana, mas no domingo é a primeira vez que você está aqui. Levanta a mão bem alto para mim ver quem está. Tem um jovem aqui na frente, uma irmã, uma moça, um jovem ali atrás. Rapidamente os obreiros. Aqui no meio tem uma família abençoada que eu já cumprimentei. Lá atrás também tem uma irmã e um irmão. Amém? Fica com a sua mão levantada. Um obreiro vai passar e distribuir para você rapidamente uma fichinha. E vai entregar para você também um cartãozinho como esse aqui. Você já vai entender. Aqui tem bastantes visitantes. Precisasse um obreiro ajudar a irmã ali rapidamente a entregar os panfletos, os folhetos. Esse papel você vai preencher. E no final do culto você vai entregar a um dos nossos obreiros. Amém? E aí, quando você entregar a este obreiro, você fala assim para ele: olha, eu estou te entregando, mas o pastor falou que eu ia ganhar uma lembrança da Igreja do Avivamento. Então aí você entrega as lembranças. Tem lugares aqui na frente, tá, obreiros? Rapidamente, tem lugares aqui, ó, tem 3 lugares ali, 2 ali no meio. Rapidamente traga essas pessoas para sentar. A igreja está enchendo, graças a Deus. Nós estamos ficando sem lugar, graças a Deus. Nós vamos ter que comprar mais cadeira daqui uns dias também, graças a Deus. Amém? Deus é fiel por isso, amém? E tem algumas pessoas que ainda não sabiam que a gente mudou o horário para 7 horas. A gente tem avisado, mas talvez passou despercebido. Mas agora, a partir desse domingo, todos os domingos, 7 horas da noite. Todos receberam papel? Todos receberam papel? Ficou alguém sem receber? Se você não tiver o papel, você não ganha o brinde, viu? Amém? E aí, no final do culto, você entrega lá para nós, lá na frente, para um dos obreiros. E ao entregar, você vai receber uma lembrancinha da Igreja do Avivamento. E com certeza vai ser bom. E se não for bom, você pode entregar para mim e dizer: pastor, não gostei dessa lembrança. Pode ficar com você que eu vou gostar dela com certeza. Quero apresentar também a mãe do presbítero Elias, amém? Que veio nos visitar, veio lá do Rio de Janeiro, é isso? Eu só esqueci o nome dela, irmã. Luísa, mãe do presbítero Elias. Veio para o casamento do presbítero Elias, viu? Semana que vem, viu? Já aproveitar e avisar aí que tem casamento sábado que vem, Elias e Marilene, às 8 horas da noite, não é verdade? 8 horas da noite, a igreja inteira está convidada aí, viu? Igreja inteira convidada para o casamento. Pode sentar, irmã, seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida aqui nessa noite. Irmãos, como prometido, nós vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens. E eu tenho que ser sincero, porque eu não sei exatamente... Eu sempre me programo, eu sei quantas vai dar, 3, 4, 5 séries, mensagens, mas essa eu não sei. Eu tinha programado inicialmente 4 mensagens, mas o Espírito Santo de Deus mudou o meu coração um pouquinho com relação a essas mensagens. Por quê? O que nós vamos ministrar aqui nessa noite, e começaremos a ministrar hoje, tem a ver com isso. Quem nunca recebeu um papel desse aqui, ó? Quem nunca pegou um papel desse na Igreja do Avivamento? Quase todos já pegaram. Os visitantes acabaram de receber um papel desse, em que está escrito aqui os nossos valores. Os valores são aquilo que nós, os princípios que nós acreditamos e que nos regemos por isso. E quando nós formos ministrar nessa noite, é preciso entender exatamente o que é que nós estamos querendo dizer com isso. O título da série aqui no fundo não, Jesus e nós. Todo mundo aí fora fala Jesus e eu, Jesus e eu. Jesus, está errado? Não, não está errado você falar Jesus e eu. Porque você precisa ter um relacionamento com Jesus. Você precisa andar com Jesus. A marca do cristão é essa, de andar com Jesus, de viver com Jesus, de fazer as coisas com Jesus. Mas mais do que isso, é importante entendermos que esse propósito é muito maior quando nós esquecemos um pouquinho do eu e nós colocamos no lugar nós. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, uma só. Diga assim, ó, eu e você somos mais fortes do que quando só. E vou te explicar por quê. Pode soltar a mão dela. É interessante perceber isso, porque
Quando a Bíblia mesmo menciona, a Bíblia diz o seguinte, olha, quando estiverem 2 ou 3, o quê? Reunidos em meu, ali estarei com eles. Você sabia que quando você e mais alguém que crê em Jesus juntos, e vocês começam a louvar, ou falar de Deus, ou falar de Jesus, você começou um culto? Pouca gente sabia disso. Você sabia que você só não precisa se esquentar com todos os protocolos, não. Mas é importante entender que quando você está reunido com alguém, você está com alguém adorando ao Senhor, ou cultuando a Deus, ou falando de Jesus, a presença de Jesus é naquele meio, naquele momento. E é importante entender que Paulo diz aqui, tudo que ligares na terra, Jesus disse isso, tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Tudo que concordares na terra, será concordado no céu. E quando nós partimos desse princípio, nós conseguimos entender algumas coisas importantes sobre não estar só. É engraçado porque quando nós estamos só, nós costumamos nos desnudar, não é verdade? Quantos, quer ver, te dar um exemplo, quantos cantores de chuveiro nós temos aqui? A esposa não der do marido não, viu? O marido também não der da esposa não. Que é isso, pastor? Quando está no banheiro, solta a voz e canta, e parece um Pavarotti cantando. Quer ver um exemplo clássico? Quando está dirigindo, tem algumas pessoas que quando estão dirigindo solta a voz. Já viu aquela pessoa que dirige batendo no volante, fazendo e se soltando e tal? Isso é você sozinho. Isso é você em essência. Isso é você desnudo diante de Deus muitas vezes. O presbítero falou, o evangelista falou uma coisa aqui interessante. O evangelista Júnior, ele falou, olha, quando eu estava sozinho, eu comecei a cantar e minha alma renovada. Isso acontece com você. Quando você abre o seu coração e começa a adorar a Deus, a sua alma é renovada diante de Deus. Agora, imagine quando nós fazemos isso junto num lugar com todos aqui. É por isso que um dos propósitos da igreja é que você venha para cá para adorar. Algumas pessoas me perguntaram um tempo atrás, pastor, por que você apaga a luz? Sabe por quê? Porque eu quero que você fique sem vergonha nenhuma diante de Deus aqui neste lugar. Eu quero que você fique livre para adorar. E se você quiser chorar, e se você quiser pular, e se o Espírito Santo te tomar, e se você ficar, fique à vontade. Primeiro, nós somos uma igreja pentecostal. E quem é pentecostal faz barulho. Não tem jeito. Tem jeito. Já viu pentecostal se não fazer barulho? Meu amigo Marfiliciano diz o seguinte, quem não faz barulho está com defeito de fabricação. É interessante isso, por quê? Porque quando nós não pensamos dessa maneira, nós não conseguimos compreender que sim, quando estamos reunidos, vai haver barulho. Vai haver momento de adoração, vai haver momento em que você vai extravasar diante de Deus. E é importante você entender que é na igreja que você pode sim fazer isso. Quando nós estamos contentes com certas coisas, nós extravasamos. Hoje os vascaínos ficaram contentes, não é verdade? Tem bastante aí. Os rubro-negros ficaram todos tristes, perderam de 1-0 só e foram desclassificados. Eu fiquei contente, o Corinthians perdeu lá em São Paulo, aleluia. Se pastor Niro tivesse aqui, ele ia ficar bravo comigo. E é engraçado nós pensarmos sobre isso, porque lá fora nós somos felizes. Qual é a diferença de lá de fora e daqui de dentro? Muita. Sabe por quê? Porque lá fora você está adorando o que é efêmero, o que é passageiro. Hoje ganha, amanhã perde. Hoje vence, amanhã não vence mais, empata. Mas ao contrário, aqui dentro você está adorando aquele que venceu todas as coisas. Aquele que derrotou a morte por sua causa. Aquele que venceu o inferno todo e que tomou lá a chave da morte e do inferno, segundo a Bíblia. Para quê? Para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Se você crê nisso, aplaude ele porque ele merece toda a honra. É por isso que nós aqui na igreja, irmãos, adoramos de mãos erguidas. Por que é que nós nos erguemos as mãos? O evangelista Jackson sempre ensina aqui, nosso coordenador da escola dominical, você ergue as mãos. Quando alguém vai te assaltar, ele fala o quê? Hã? E aí você faz o quê? Por quê? Porque você está rendido. Diante de Deus, nós estamos muitas vezes rendidos. Deus está te assaltando? Não. Você está dizendo para ele assim, eu não posso nada, eu não faço nada, eu só dependo de ti aqui neste lugar.
É só a sua graça, é só o seu poder, é só a sua unção, é só a tua presença, é só tu que podes fazer alguma coisa comigo. Então, irmão, quando você estiver adorando, não tenha vergonha não, levanta os braços, joga para cima e adora a Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Rapidamente eu quero falar sobre isso aqui antes de eu entrar propriamente na mensagem. Por quê, pastor? Porque é importante entender o que é que nós acreditamos. E se você gostar, dá um uhul aí mesmo, pode ser essa igreja faz isso, ou pode dar uma salva de palmas. A primeira coisa, no item dos valores da igreja de avivamento, Jesus é o centro. Segunda coisa, é o que nós vamos falar hoje, cremos em coisas grandes, mesmo começando pequeno. Honramos uns aos outros para glorificar a Deus. Nós somos contribuintes e não os consumidores. Pensamos dentro da caixa. Ninguém entendeu, né? Você vai ter que vir assistir a mensagem para entender o que é que o pastor está falando aqui. Podemos fazer mais fazendo menos. Não mantemos, multiplicamos. Essa vai pegar muita gente aqui. Ó. Você nem vai fazer o ru. Comemos o peixe e deixamos os ossos. Só quem entendeu faz o ru. Vai ter que vir assistir a mensagem. Amém? Queremos ser conhecidos pelo que acreditamos. E sempre vamos honrar os nossos líderes. Esses são os valores da igreja do avivamento. Esses são os valores que nós nos baseamos e que nós cremos que podemos e vamos fazer mais para Cristo. Nós não colocamos bandeira de igreja, nós colocamos o evangelho de Cristo, o reino de Deus, e é isso que importa. Você entrou nessa noite aqui porque Deus te trouxe aqui. E se Deus te trouxe aqui é porque Deus tem uma palavra para você. Você crê nisso? Você crê nisso? Nós cremos, e é o que eu vou ministrar nessa noite é sobre nós cremos em coisas grandes, mesmo começando pequeno. Sabia que nós temos uma fé ativa? Sabia que nós aqui na Igreja do Avivamento vamos sempre buscar a Deus pelo impossível? Sabia que aqui na Igreja do Avivamento nós vamos sempre acreditar que Deus pode e vai fazer milagres? Nós vamos sempre sonhar que Deus faz abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo um poder que está dentro de você. Fala assim, ó, está aqui dentro. Que poder é esse, pastor? O Espírito Santo de Deus que se move em você, pode te levar a fazer coisas maiores e melhores que o próprio Cristo, porque Jesus prometeu isso. 3 pessoas acreditam. Por que é que você está falando isso, pastor? Porque se você não crê, não acontece. Fé é a base daquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos em ser cheio do Espírito Santo de Deus. E quando a gente... É as crianças isso? É os vascaínos? As crianças são todas vascaínas aqui na igreja, né? Amém. Quando nós pensamos sobre isso, meditamos sobre isso, nós precisamos nos levar e levar a nossa consciência diretamente a uma pessoa que importa para nós aqui nessa noite. E essa pessoa que vai importar sempre aqui nessa noite não é o pastor Uziel, não é qualquer pessoa específica aqui, a não ser aquele que é presença maior aqui, a Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus Cristo de Nazaré, quando esteve aqui na terra, por 2 ocasiões, a Bíblia menciona que ele ficou admirado. Por 2 ocasiões. A primeira ocasião foi quando Jesus voltou à sua terra, lá mencionado em Marcos, no Evangelho de Marcos, em que Jesus retorna à sua própria terra, e ao voltar lá, ele encontra uma grande incredulidade. E olha o que a Bíblia diz sobre isso, pode pôr na tela para mim. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Pode pôr na tela para mim. Somente curou poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Marcos 6, não tem o texto aí? Então vamos lá, desculpa irmãos, me desculpa. Marcos capítulo 6, versículo 5, pode abrir na sua Bíblia. Eu achei que estava lá no telão, que estava mais fácil. Vai achando para mim aí então Lucas 7, 9. Marcos capítulo 6, versículo 5, todos acharam? Se tem alguém do seu lado sem Bíblia, chega perto dele ou perto dela, para que possamos juntos ler a palavra do Senhor. Marcos capítulo 6, versículo 5. Quando você achar, você dá um glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia.
Não, todos acharam. Diz assim: e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Ele estava o quê? Ele estava o quê? Esse é o momento em que Jesus estava admirado. E a admiração dele não era pela grande fé desse povo, mas pela falta de fé. O segundo texto que eu quero citar está em Lucas capítulo 7, versículo 9, em que ele diz o seguinte: vai dar tempo, Karina? Lucas capítulo 7, versículo 9, que diz assim: Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele. De quem? Do centurião. Olha para mim um pouquinho. Jesus estava caminhando sobre a terra, e de repente um centurião teve um dos seus funcionários que ficou enfermo. E ele disse: olha, vai até Jesus, pede para Jesus, para que Jesus venha e faça uma oração para o meu funcionário, para que ele seja curado. Jesus está indo em direção àquele local. De repente o centurião fala assim: não incomoda Jesus. Vai lá e diz para Jesus: olha, se ele mandar, porque eu também dou ordens, se ele mandar de lá de onde ele está, o meu funcionário vai ser curado, aqui onde eu estou. E foi exatamente o que aconteceu. Só que naquele momento em que ele vê isso, em que Jesus vê essa fé no centurião, é que acontece isso aqui. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele. Lucas 7. Admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Jesus ficou surpreso, primeiro, no primeiro texto que nós lemos, pela falta de fé. No segundo texto, Jesus ficou surpreso pelo quê? Pela grande fé daquele homem. Uma pergunta que eu tenho que fazer nessa noite para iniciarmos essa mensagem: qual é, em que posição, em que categoria que você está? De grande fé ou de pouca fé? Qual é, se você fosse analisar a sua vida, em que posição que você estaria? Vamos fazer diferente, vamos fazer um teste aqui. Você não precisa responder, só responde para você. Numa escala de 1 a 10, 1 sendo pouca fé, 10 sendo muita fé, analise a sua última semana de vida, desde o domingo passado até agora. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi a sua semana? Será que você orou a Deus e Deus lhe respondeu imediatamente durante essa semana? Eu ouvi um amém. Por que, pastor, que você está perguntando isso? Porque eu quero saber qual é a sua fé. Você precisa saber qual é a sua fé. Qual é o tamanho da sua fé? Qual foi a necessidade que te encontrou? Porque você não vai atrás da necessidade, você vai? Você vai atrás do problema? Não, o problema te encontra. Qual foi o problema que te encontrou, em que você orou e na mesma hora Jesus entrou com providência? Sabe o que é interessante? Que quando eu começo a preparar a mensagem que eu ministro aqui, geralmente eu não começo hoje, eu começo lá atrás. Eu venho pensando, venho meditando, venho juntando informações, venho trabalhando. E essa semana o Espírito Santo de Deus mandou 5 pessoas falarem comigo. 5. Eu vou contar 2 só, rapidamente. Eu não sei nem se a irmã está aí, não consigo ver. A irmã chegou para mim e falou, ontem a irmã chegou para mim e falou: pastor, olha, essa semana eu estava aqui no centro e eu precisava comprar um negócio e eu não tinha dinheiro. E eu passei vergonha, porque eu fui lá e não tinha dinheiro, o dinheiro não dava o suficiente. E eu falei: e agora? E quando eu estava saindo daquele lugar, eu falei: Jesus, me ajuda, Jesus. Eu estou aqui, eu não quero passar vergonha. E aí na hora o Espírito Santo de Deus falou assim: Caixa Econômica Federal. No ouvido dela. Ela falou assim: Caixa Econômica Federal. Bom, eu acabei de ser mandado embora, mas eu já saquei meu fundo de garantia, eu já saquei tudo que tinha lá. Aí a voz falou de novo: Caixa Econômica Federal. Aí ela pegou, foi lá na caixa. Chegou na caixa, a fila estava muito grande. Falou: Jesus, não dá. Aí voltou, foi na lotérica. Chegou na lotérica. Aí falou pra, ela falou: o que eu vou falar para essa moça? O que eu vou falar para esse caixa? O que eu vou dizer? E aí de repente ela chegou no caixa e falou: olha aí para mim se tem alguma coisa aí na minha conta. E deu o número do CPF dela, o fundo de garantia. E a moça falou: tem R$120 aqui que você não sacou. 3, glória a Deus. Pastor, o que é isso? É Deus te responder na hora em que você menos espera. Menos espera.
Essa semana, outra pessoa me aproximou, não vou falar o nome também não para envergonhar, mas disse, olha pastor, eu precisava mandar uma pessoa embora na minha empresa, mas não tinha como, a crise está aí, está tendo problema com o funcionário, e aí como é que manda embora? Mandar embora tem todos os encargos, é a coisa mais difícil do mundo, é complicado. De repente eu falei, hoje eu tenho que falar, mas Jesus me ajuda, e de repente sabe o que aconteceu? A pessoa chegou para ela e falou assim, eu quero ir embora, me dar conta. Eu estou dando alguns exemplos de fé. A minha pergunta, vamos voltar para a escala, de 1 a 10. Nessa semana, Deus ouviu a sua oração? Todo mundo pode dizer amém. A pergunta seguinte é que é a mais difícil. Todo mundo pode dizer amém para ela. A pergunta seguinte é a mais difícil. Deus respondeu a sua oração? E se Deus respondeu, será que como está o seu nível de fé? Por quê, pastor? Porque imagine comigo se Deus respondesse a cada uma das suas orações. Hein? Faz uma ideia comigo. Imagine se Deus respondesse a cada uma das suas orações. Não vale a oração contra a sogra, contra a cunhado, essas coisas não vale não. Não, essa não vale. Mas imagine. Vamos parar para pensar um pouquinho. Eu queria que você fizesse uma análise comigo da sua vida, do decorrer da sua vida dessa semana. Imagine se Deus tivesse respondido aquela oração que você orou, Senhor, salva fulano. Hein? Imagine se Deus tivesse respondido a minha oração nessa semana, Senhor, enche a tua casa nessa noite, domingo à noite. Respondeu, está aí, ó. Imagine se Deus tivesse respondido para você, Senhor, eu quero casar. Respondeu, hein? O Marilene ou quem queria casar mais aqui? Hein? Imagine se Deus tivesse respondido para você todas as suas orações. Cura física. Cura sentimental. Relacionamento quebrados. Senhor, eu preciso que conserte o meu casamento, Senhor. Senhor, eu preciso que tu salves o meu filho. Senhor, eu preciso de uma porta aberta. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso de proteção. Quantas orações você fez essa semana? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se não tem 7 orações que você fez essa semana, sua média está muito baixa. Porque no mínimo você deveria ter orado, Senhor, abençoa esse franguinho que eu vou comer, essa arroz, esse feijão que eu vou comer. No mínimo. No mínimo. Só aí seriam 3 orações no dia, vezes 7 dá quanto? 21 oração. Fora as outras orações que você deve ter feito. A pergunta que eu te faço é, pastor, mas na oração do frango não vale. Vale, irmão? Vai que tem algum problema ali. Outro caso que é bem interessante. Um costume que eu aprendi com meu pai e queria que você tivesse na sua casa. Toda vez que a gente ia sair de carro para viajar, fosse daqui para Guarapari, Senhor, coloca seus anjos ao redor do nosso carro, nos protege, nos guarda, nos livra de acidente, livra de tudo. Aí você disse, pastor, mas em 90%, 89%, 90% das vezes, nunca vai acontecer nada. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero estar nessa limite dos 10% não. Sabe por quê? Porque a minha segurança não está em mim, não está no seguro do carro, não está, a minha segurança está em Cristo, e é só Ele que pode me assegurar. E aí você diz, pastor, nunca aconteceu nada? Pode ter acontecido sim, em alguma ocasião, em algum momento. Mas a pergunta é, e quando você não viu? Quantas vezes Deus já te livrou de coisas que você não viu? Que você nem sabe, que você nem entende, você nem conhece. Eu me lembro de uma história de um pastor que ele disse que ele estava viajando, de repente o pneu furou. E ele falou, Deus, eu pedi para tu proteger, que o pneu não furasse, e o pneu furou, e ele desceu do carro, meio chateado, e foi lá e trocou o pneu, e demorou ali uns 15 a 20 minutos, e de repente pegou o carro e foi, continuou andando, quando chegou lá na frente tinha tido um acidente, uns 20 minutos mais para frente. Deus protegeu ele ou não protegeu? Pastor, isso é casualidade. Não, não existe coincidência com Jesus, existe Jesuscidência na sua vida. E para você entender isso, você precisa compreender que muitas coisas acontecem com orações que você faz e que você nem imagina a proporção que ela pode tomar. Quer ver um exemplo clássico aqui? Na igreja, todo mundo, alguns irmãos que saem comigo falam, pastor, todo lugar que você chega, você tem uma vaga na frente. Todo lugar. Sabe por quê, irmão? Porque uma vez eu fiz uma oração lá atrás. Eu falei, Senhor, todo lugar que eu for, eu quero sentar, eu quero chegar e estacionar na frente. Acontece 100%? Não.
mas 99% acontece. 99%. Eu saio daqui, vou lá na praia, tem aquelas monte de barraquinha lá. Eu chego, Senhor, minha vaga está lá, né? Minha vaga está lá, né, Senhor? Eu chego lá, vou, estaciono e minha vaga está lá. Pastor, isso é coincidência? Não, sabe o que é? É fé. É fé. A fé funciona para as coisas grandes, mas a fé funciona para as coisas pequenas. O mesmo Deus que cura um câncer é o mesmo Deus que cura uma enxaqueca sua. O mesmo Deus que transforma a vida é o mesmo Deus que faz coisas mínimas na sua casa e no seu lar, até o seu marido parar de jogar toalha em cima da cama. Uma olhada, que é pior, né? Por que é que você está falando sobre isso, pastor? Porque nós precisamos entender o que é fé. É por isso que eu venho ministrar nessa noite sobre cremos em coisas grandes, mesmo começando com as pequenas. E quando nós pensamos sobre isso, nós precisamos trazer para cá uma ideia maior do que isso. Algumas coisas, eu vou citar só 3 coisas que você precisa saber sobre fé, que você precisa conhecer sobre fé. A primeira coisa que eu quero trazer nessa noite é que não tem como ter todas as certezas e agradar a Deus. Não existe como você ter todas as certezas do mundo e agradar a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Hebreus no capítulo 11, esse texto tem, Karine. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você pode realizar todas as suas metas, todos os seus objetivos, se você pode fazer tudo o que você sonhou, sem colocar Deus na história, de alguma forma, você espantosamente não precisa de fé. Mas eu duvido que alguém aqui dentro consiga isso. Sabe por quê? Porque as nossas forças são sempre limitadas. O grande problema é entender em que ponto que isso se torna fé. Um exemplo, vou te dar um exemplo clássico, pode ter acontecido com muitos aqui. Fé, existe um pouco de medo. As pessoas tendem a pensar que fé é não, tá tudo bem, eu não vou ter medo. Você já viu a cara de fé? Cara de fé é mais ou menos assim. Você já viu crente assim? Deixa eu te falar uma coisa. Não existe isso, sabe por quê? Porque se você vive por fé, você tem problema. Se você vive por fé, você vai passar por situações que não são tão boas. Para experimentar isso, você precisa experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. Há uns dias atrás os irmãos me convidaram: vamos lá num parque de água, pastor, vamos embora, vamos para lá. Aí chegou lá, os irmãos falaram: vamos ter que subir lá naquela autona lá, pastor, aquela lá, hein, pastor, aquela lá. Eu fui atrasado para ver se eles já tinham cansado, né? Eu falei: mas tem que ir, né? Se eu não for, vou passar vergonha, o pastor tem medo de altura, né? Aí eu vou, vamos embora, vamos subir. Chegou lá em cima: vamos lá, pastor. Eu falei: não, vocês vão primeiro, eu vou por último. Eu sou o último, lá no parque de água bem alto. Aí foi, todo mundo desceu. E de repente desceu os 3 que estavam comigo, meu irmão estava aí também. E aí desceu todo mundo, e aí eu fiquei lá em cima. Eles não sabem, eles vão saber hoje. Mas eu fiquei lá: ô moço, isso aqui é seguro mesmo? Perguntei para ele assim: ô moço, alguém já morreu aqui? Ele olhou para mim. A pior resposta que você pode ouvir numa hora dessa é essa aqui, olha: ainda não. É um incentivo para você descer da escada. Falei: não, mas se eu não descer, eles vão ficar zoando eu depois lá embaixo. Se eu não for, irmãos, aí eu entrei naquele negócio, irmãos. Eu falei: Jesus, está nas tuas mãos, Jesus. A ti entrego o meu espírito. Se eu pequei ontem, Senhor, me perdoa. Se eu pequei hoje, Senhor, me perdoa, Senhor, mas vai comigo. E aquele negócio foi, quando ele faz assim, irmão, parece que você vai voar. E aí desce assim, de vez. Desce em pé assim. Aí você dá uma batida nas costas básicas, no bumbum lá atrás, lá na caída, e você fica todo dolorido. Mas quando você chega lá em casa, é um misto de adrenalina com medo, com não sei o que mais. E eu comecei a lembrar de uma coisa que eu sempre falo aqui. Sempre falo. Viver de fé é exatamente isso. Você vai ter medo. Na hora de entrar, na hora de viver, na hora de fazer as coisas pela fé, vai ter medo.
Não quer dizer que viver pela fé você não vai ter medo. A questão é em que ponto que você está para entrar e em que ponto que você está para partir. Terça-feira eu falei com os irmãos aqui, os obreiros, falei, olha irmãos, a gente tem um estudo com os obreiros aqui. Eu falei, irmãos, olha, a vida de fé é uma montanha-russa. Eu sempre falo isso, montanha-russa. Sabe o que é uma montanha-russa? Você entra nela e você coloca aquele negócio aqui. Você está firme ali. E aquele negócio começa a andar, e vai devagarzinho, de repente, o que acontece? E aí, para lá, para cá, para a direita, para a esquerda, de ponta cabeça. Se você não tem estômago, vai embora. E aí, para lá, para cá. Mas aí sabe o que acontece? Você sabe que você está firme porque aquilo ali te segura. Viver com Jesus é a mesma coisa. Viver por fé é a mesma coisa. Quando você entra, você diz, Senhor, eu estou aqui. Eu não sei para que lado que vai. Eu não sei que direção vai tomar. Eu não sei se vai virar de ponta cabeça. Mas eu sei que Tu estás no comando. Que Tu estás guardando eu. Que Tu estás cuidando da minha vida. E coisas grandes vão acontecer. E eu sei o meu destino. Então anota aí, Gilmara. Se você não estiver vivendo com medo de vez em quando, você não está vivendo por fé. Se você não estiver vivendo, ou estiver com medo de vez em quando, você não está vivendo por fé. É engraçado porque quando a gente olha para a Bíblia, todo mundo vê tudo e todos, e todo mundo vê as circunstâncias, mas não vê as atitudes. E é isso que Deus está de olho. Um dia, Jesus estava vindo sobre o mar, uma tempestade, e de repente, os discípulos estavam num barquinho, e eles, olha, é um fantasma, e um disse, não, é o Senhor, e aí o Pedro virou e disse, se é o Senhor, então manda que eu vá daqui, encontro do Senhor sobre as águas. Fé, tem um com fé aí o Senhor falou o quê? Vem, peraí, se for o Senhor, eu vou ter que ir, e se não for? Primeira atitude de fé na Bíblia que a gente vê nesse sentido. Mas Pedro era rompante. Pedro é tipo Júnior assim da vida. Vamos embora, vamos fazer. Aí põe o primeiro pé. E a água segura ele. Põe o segundo pé. E vai andando. E a Bíblia diz o quê? Que ele tira os olhos do Senhor. E aí o que acontece? Começa a afundar. Todo mundo fala, mas ele afundou. Deixa eu te dizer uma coisa, só ele saiu do barco. Todo mundo olha o problema, mas ninguém vê a fé que ele teve para tomar a primeira atitude. Viver por fé é tomar a primeira atitude, é viver o sobrenatural de Deus na sua vida. É entender que se você estiver com os olhares fitos no Senhor, a sua vitória está garantida na cruz do Calvário por você. É entender que se Deus disse vem, é porque Ele vai garantir tudo para você e você não vai afundar. É só crer em Deus. Cutuca essa pessoa que está do seu lado e diga assim, olha, chegou a hora de você entender isso. Chegou a hora de você entender isso. Você precisa dar o primeiro passo de fé para viver aquilo que Deus tem separado para você e que é só para você. Qual é o problema, pastor? O problema é que nós temos medo demasiado de fracassar, não é verdade? Quem tem medo demasiado de fracassar nunca faz nada. Quem tem medo demasiado de não fazer as coisas e não dar certo, nunca vai conseguir fazer nada direito. Nunca deixe o medo do fracasso lhe impedir de agir pela fé, de impedir de agir com o que Deus tem para você. Primeiro conselho que eu te dei, coisas que você não tem como ter todas as certezas e agradar ao Deus ao mesmo tempo. Segundo conselho que eu quero te dar nessa noite, enquanto você tem uma garantia, você não tem fé. Sabia disso? Enquanto tem alguma coisa que você tem a garantia, você não tem fé. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz o seguinte, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Se ela é a certeza daquilo que nós esperamos, e a prova daquilo que nós não vemos, quer dizer que a gente não tem garantia. Quem é dos anos 80 aqui? 70, 60, 50, 40, 30.
Na minha época de escola tinha uma coisa que não sei se existe hoje ainda não sei, eu não frequento escola mais, mas era o seguinte: as meninas, para namorar uma menina, ou para namorar aqueles namoricos de mandar papelzinho, de dizer que ama e tal, pequena, adolescente, você tinha por obrigação ir na frente de todo mundo e pedir ela em namoro. Era uma regra na minha época lá no Paraná, não sei como é que era aqui. Não sei, mas era assim, você tinha que ir lá e falar, eu quero... Mas não era beijar, não podia beijar, porque era colégio de freira, você não podia beijar, não podia pegar na mão, não podia nada. É só dizer que estava namorando. Mas para dizer que estava namorando, tinha que ir lá na frente de todo mundo e falar, eu quero namorar com você, você quer namorar comigo? Só que aí, era uma resposta, sim ou não. E aí, nesse período, surgiu uma outra história, era a história da garantia. Antes de a gente se arriscar, a gente mandava um bilhetinho, escrito assim, ó: se por acaso eu resolver pedir você em namoro, você aceita? Aí tinha 2 quadradinhos, sim e não. E aí você mandava, você pegava a melhor amiga dela, ou o seu melhor amigo, e ela entregava, fulano mandou entregar para você. Aí, um dia eu fiz uma dessa, né? Só que entrei num problema, sabe por quê? Que o bilhetinho voltou lá assim, em vez dela anotar sim ou não, ela colocou talvez. Que garantia é essa? Que garantia é essa que eu vou ter com um talvez? E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, é mais ou menos assim: você pode ter fé ou você pode ter controle, mas dificilmente você vai ter fé e controle junto. Você não controla todas as situações da sua vida. Vocês ficaram curiosos para saber se eu fui pedir ela em namoro ou não, né? Ó, tô fora. Passar vergonha na frente de todo mundo, não. Só fazia as coisas certas, que tinha certeza. E é essa certeza que a gente quer ter com Deus. A gente quer ter certeza de que a resposta vai ser sim. A gente quer ter certeza de que vai dar certo. A gente quer certeza do final. E é isso que eu estou dizendo. Não tem como você ter fé e controle ao mesmo tempo. Você precisa entender que com Deus não funciona assim. Para se ver acontecer em Deus, você precisa primeiro acreditar e depois esperar. E essa é a pior parte de tudo. Eu me lembro que algum tempo atrás nós fomos começar um negócio. E aí, como é que começa? Começou eu e Daiane. A Daiane atendia telefone, mais ou menos na gíria futebolística, batia o escanteio, cabeceava e defendia o gol ainda ao mesmo tempo. Até nasceu o Caleb. Mas a gente arriscou e a gente começou e deu certo. Assim também é você. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Há 10 anos atrás, eu não sabia que essa igreja ia poder estar cheia do jeito que está hoje. Nós começamos aqui na Praça de Vila Velha. Primeiro culto na Praça de Vila Velha. 7 pessoas. 7 pessoas com a gente. 7 pessoas com a gente. Agora imagine. O que é que... Não, lá em 2015, no dia 15, dia 18 de abril, a igreja vai estar lotada. Fica tranquilo, vai estar bem, vai embora. Não tinha certeza nenhuma. Só incertezas. Mas confiar em Deus e acreditar que Deus pode trabalhar por você é diferente. E é isso que se chama fé. Por isso que você precisa entender uma coisa. Olha, se você precisa de um emprego, vai atrás. Se Deus colocou no seu coração abrir uma empresa, não fica pensando, mas tem que ver os clientes primeiro. Não, abre a empresa, faz o que Deus está mandando você fazer. Mas pastor, está em crise. Deixa eu te dizer uma coisa: a notícia da crise é do mundo, a notícia da bênção é da igreja. Quando você confronta a notícia da crise com a notícia da bênção, quem é que vence? É Deus que vence todas as circunstâncias. Você precisa entender isso. E eu vou te dar um exemplo bíblico. Samaria ficou cercada. O rei manda perguntar para o profeta o que ia acontecer. Vai lá o capitão da guarda do profeta, do rei, perguntar para o profeta Isaías: ei, o que vai acontecer com Samaria? Isaías era o profeta, falou: não, Isaías, e Samaria estava tão cercada com tanto problema, que eles estavam comendo cocô de pomba e cabeça de jumento. E em alguns casos matando filhos e comendo os filhos, porque era difícil. Irmãos, está na Bíblia. Parece que não, mas está na Bíblia. E aí
O profeta pergunta ao profeta: e aí, o que vai acontecer com Samaria? O profeta vira: olha, Deus vai vir em encontro de vocês, e num dia vai voltar toda a provisão de uma maneira que vocês nunca tiveram igual. Vai ser grande, poderosa. Sabe o que aconteceu? O profeta duvidou, falou: vai nada. Olha o problema que a gente está vivendo, olha a circunstância que a gente está vivendo, não tem como. O profeta vira para o capitão e diz: olha, toda a cidade vai comer, toda a cidade vai beber, e vai desfrutar daquilo que Deus vai fazer, mas você vai ver, mas não vai comer, você vai morrer. Vocês conhecem a história? 3 leprosos estavam na porta da cidade, falando: vamos morrer aqui, vamos morrer lá no inimigo, pelo menos lá eles matam a gente de uma vez, e morreu. Mas quando eles chegaram no acampamento do inimigo, a Bíblia diz que Deus mandou como um som, 3 leprosos, andando devagarzinho, Deus mandou como um som de muitas águas, e aquele povo saiu correndo, com medo de 3 leprosos. Quando eles entraram e viram tudo lá, comida para todo lado, manjar para todo lado, tudo pronto, já começaram a comer. De repente um virou para o outro e falou: rapaz, a cidade toda lá está morrendo de fome, vamos lá avisar. E vai lá os 3 leprosos avisar. Quando eles chegam e avisam, o capitão da guarda estava sobre a porta, e ele abre, a notícia espalha, e ele está sobre a porta. Não, pode ser uma armadilha, Quando se libera a porta, ele fica na porta e o povo todo passa por cima dele e ele morre. Naquele mesmo dia houve provisão em Israel. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus diz para você que dá, pode o mundo dizer que não dá, que dá. Eu não consegui ver fé em você não. Se o mundo aí está dizendo que está em crise, pastor, está em crise, você não consegue ver, eu consigo ver pelos olhos naturais, mas pela visão espiritual, eu consigo ver a bênção de Deus sobre cada um que está aqui nessa casa. Eu consigo ver Deus trabalhando por você de uma maneira que ninguém consegue entender, ninguém vai compreender. Mas espera aí, pastor, o que é isso? Por que está acontecendo isso? Deixa eu te dizer uma coisa: não se espante, não reclame, não murmure, só louve ao Senhor e diga: Deus, eu creio na sua misericórdia sobre a minha vida. Você crê nisso? Enquanto você tiver garantia, você não tem fé. Não tem como te dar uma garantia. Mas Deus diz para você: vai. E se você for, você vai ver. Você crê nisso? Terceiro e último conselho: para andar em direção ao seu destino, você precisa se afastar da sua segurança. Você precisa se afastar da sua segurança. Quando, há um tempo atrás, eu levei o Caleb, sabe, no shopping que abre aqueles parquinhos que os meninos andam em cima, que parece que foi pendurado, uns cabos de aço. Eu levei lá, ele não teve coragem de subir naquilo lá não. Mas nós ficamos olhando e tem um pai lá, e o menino estava todo corajoso, chegou lá em cima. Quando ele chegou lá em cima, quando ele viu que ele estava lá em cima, aí ele falou: não quero ir mais não. Não vou mais não. E estava agarrado no poste. E o pai: não, dá o primeiro passo. E aí que o Caleb não quis mais ir mesmo. Falou: não quero mais não, pai. Lá. O menino só pôs medo no meu filho. Aí, vai, dá o primeiro passo. E o menino agarrado aqui no poste, com a mão aqui. E aí, tirou e soltou devagarzinho. Aí deu o primeiro passo. Aí deu o segundo passo. Aí deu o terceiro passo. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você está agarrado no poste, nada acontece. Mas quando você solta o poste, que é a sua segurança, e você diz: eu vou caminhar sobre esta corda, vou caminhar sobre essa circunstância, e eu sei que o meu destino é maior do que esse lugar em que eu estou, você vai começar a ver coisas grandes na sua vida. Pastor, você não pode afirmar isso para mim? Posso. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu o quê? Sem saber para onde? Sem saber para onde ia. Você conhece a história de Abraão, mas ele começou assim. Ele teve que começar no momento em que ele não sabia para onde iria, que ele não tinha certeza das coisas. Quando nós andamos pela fé, nós precisamos fixar o nosso olho em Cristo e dizer: Senhor, eu creio que não importa o que aconteça, não importa a circunstância, eu estou contigo e as coisas vão funcionar, vão dar certo, porque tu estás na frente, tu faz o melhor por mim. Se você é desses que crê mesmo, que tem fé, levanta a mão aí que eu
eu quero profetizar sobre a sua vida. Senhor, eu quero agora profetizar sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor, que nesta semana ainda, Senhor, algo grande vai acontecer. Eu creio, Senhor, que Tu és o Deus da providência, eu creio que Tu és o Deus do milagre, eu creio, Senhor, que a Sua mão está estendida para abençoar cada um dos Seus servos. Se você crê, aplaude a Ele, porque Ele merece. A grande pergunta é: como que isso funciona na minha vida, pastor? Como que isso vai funcionar para mim, as pessoas, para quem está próximo de mim? Deixa eu começar falando da igreja. Essa igreja nasceu com o objetivo: ganhar almas para Jesus, saquear o inferno e povoar o céu. E para isso acontecer, irmãos, só tem um jeito. Não é propaganda na TV, não é nada disso. É você fazer a sua parte. Como assim, pastor? Você precisa entender que a sua fé precisa ser compartilhada. Sabia disso? A sua fé precisa ser compartilhada. Lá no seu trabalho, compartilhe, pregue essa mensagem que eu estou pregando hoje. Talvez a pessoa esteja desestimulada, a pessoa esteja querendo desistir, querendo chutar o balde, querendo dizer não dá mais, não tem como. Chegou a hora de você fazer a sua parte, de você dizer: não, tem jeito sim, eu sei da solução para os seus problemas, eu sei da solução para a sua dificuldade. O meu Jesus é muito maior, é muito maior. Não estou falando para você falar o nome da igreja, não estou falando para você falar do seu Jesus, aquele que morreu na cruz para dar a certeza da salvação, para perdoar os seus pecados, para curar as suas enfermidades. É esse Jesus que eu estou pregando. E você precisa partilhar da sua fé. O que é o problema nosso é que nós temos fé demais, mas não partilhamos ela. Nós não passamos para as pessoas, nós não contamos para ninguém. Às vezes você é um agente 007, James Bond de Jesus. Você está lá, ninguém sabe que você é evangélico, ninguém sabe que se você crê em Jesus, ninguém sabe. Não, ninguém pode saber, ninguém pode saber, ninguém pode saber. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não precisa de agente infiltrado 007. Jesus precisa de mensageiros, Jesus precisa de mordomos que estão dispostos a servir, a dizer: olha, eu sou sim mordomo, sim, eu sou sim servidor do meu Senhor, eu sou sim aquele que foi chamado para fazer uma grande obra nessa cidade. Se você crê nisso, levanta a mão e diga: eu sou sim esse. Você precisa fazer isso. Tem pessoas que vieram para a igreja por causa do testemunho de uma pessoa. Olha, vai lá na minha igreja, é uma benção. Jesus cura, salva, batiza, Jesus transforma. É o mesmo Jesus operando hoje ainda no nosso meio, nos nossos dias. Um conselho que eu quero te dar: comece a ofertar e a dizimar na sua igreja. Você foi chamado para participar do reino de Deus. Você foi chamado não para ser simplesmente assistente, mas para trabalhar, para juntar forças com a gente. E uma parte disso é entender que existem custos na igreja, é entender que nós precisamos de recursos para fazer a obra do Senhor aqui. Faça a sua parte, seja dizimista. Pastor, mas eu nunca fui, eu não sei se vai dar certo. Deixa eu te dizer uma coisa: faça um teste, faça um propósito. A Bíblia diz: faça a prova de Deus. Faça a prova. Eu fiz um desafio aqui alguns dias atrás. Comece a dar o seu dízimo e veja Deus abençoar a sua casa, a sua vida, os seus negócios. E se Deus não abençoar, pastor, vem aqui para mim em 3 meses. Faça um propósito de 3 meses. Se Deus não abençoar, vem e converse comigo, eu te devolvo o seu dízimo. Por quê? Porque eu creio no propósito da Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: que aquele que abre e semeia a boa semente, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Quando você abençoa, Deus te abençoa. Você precisa entender isso. Outra coisa: comece um GFA lá na sua casa. O que é GFA, pastor? Grupo Familiar de Avivamento. O que é isso? Comece um grupo de estudos na sua casa. Um grupo pequeno de estudos, entre você, sua família, seus parentes, seus amigos. Mas como é que eu faço isso, pastor? Vem até mim, conversa comigo, conversa com um dos obreiros aqui, o presbítero irmão Elias, o diácono irmão Celso, também que está ajudando na coordenação disso aí. Venha conversar com a gente. Fala: olha, pastor, eu quero começar na minha casa. Se envolva, faça o seu lar ser um lar de bênçãos, leve o avivamento para a sua casa, faça um impacto lá na sua região. Pastor, mas é uma pequena igreja? Não, é um grupo de estudos, em que você vai discutir o que nós pregamos hoje aqui, em que você vai adorar ao Senhor, em que você vai orar, em que a sua família vai ser fortalecida na graça do Senhor. É uma das coisas que você pode fazer, compartilhar a sua fé. Quer mais algum conselho? Sirva num departamento da igreja. Nós temos aqui o Aviva Kids. Sabe o que é o Aviva Kids? 2 pessoas sabem.
A Viva Kids é o departamento infantil da igreja. Está precisando urgentemente de pessoas que queiram trabalhar. Pastor, mas eu não sou capacitado. Você gosta de criança? Mais ou menos. Então, você gosta de criança? Venha para cá trabalhar conosco. Nós estamos precisando de ajuda. Amém? Procura a irmã Dilma. Levanta a mão, Dilma, assim, ó. Procura a irmã Dilma ou a irmã Mary que está lá atrás. Procura uma delas. Diga, eu quero trabalhar, eu quero me envolver. Eu quero participar. Eu quero estar junto, eu quero ajudar. Porque enquanto os pais estão aqui ouvindo a palavra do Senhor, lá atrás as crianças estão recebendo palavra de Deus. Elas estão fazendo algo, elas estão se envolvendo e Deus está abençoando. Ah, mas não quero mexer com criança. Nós temos aqui, olha, o evangelismo, o grupo de evangelistas sai todo sábado aqui para evangelizar. Nós estamos aqui com o projeto de começar aqui, levar comida às pessoas que estão no hospital, com enfermos, não os enfermos, as pessoas que estão acompanhando os enfermos. Nós estamos com vários projetos. Procura a igreja, se envolva. Faça alguma coisa na obra do Senhor, se envolva com as coisas de Deus. O grupo de jovens precisa de ajuda, o grupo das irmãs precisa de ajuda, o louvor precisa de ajuda, todos os departamentos precisam de gente envolvida. Você foi chamado para estar nesse lugar, não para esquentar esse banco, mas para estar ativo e atuante no Evangelho de Cristo neste lugar. Você crê nisso? Você crê nisso?